E aí galera, professor André Asnari, estamos de volta para falar sobre indução eletromagnética. Povo, indução eletromagnética, só que agora a gente vai focar num... Cara, isso aqui é muito show, sério, que é Transformers. É o que, professor? Transformadores, tá? Transformadores é o que a gente vai falar agora. Você já ouviu falar em transformador? Cara, no poste, provavelmente da tua esquina, tem um transformador. E é muito importante que você saiba... Cara, você pode criar um transformador em casa hoje, se você quiser. Sério, professor, eu consigo criar um transformador? Consegue. Por quê? Porque é algo muito simples, é algo muito fácil, que funciona por indução, tá? Funciona por indução eletromagnética. Então, ó, vamos lá. Transformador. Qual que é o jeitão? Qual que é a cara dele? A cara dele é o seguinte, olha só. Eu tenho aqui um núcleo de ferro. Primeira coisa, um núcleo de ferro. Professor, você falou que dava para eu criar hoje um transformador. Onde que de achos eu encontro o núcleo de ferro? Então, se você tiver em casa, você pode criar. Tem um núcleo de ferro nesse estilo assim, ó. E eu vou enrolar fio no núcleo de ferro. Acabou. Isso é o transformador. Eu enrolo o fio. Então, neste lado aqui, eu vou enrolar o fiozinho assim, ó. Se liga. Deixa eu fazer em outra cor para você observar bem esse esqueminha aqui. Vou fazer em um verde. Deste lado aqui, eu vou fazer, ó, 1, 2, 3, 4 voltinhas. Então, enrolei o fio 4 vezes daquele lado lá. E do outro lado, eu vou enrolar o fiozinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voltinhas. Beleza? E daí, eu coloco aqui, ó, vou colocar uma lâmpadazinha. Pode ser um resistor, pode ser o que for. Pode ser uma lâmpadazinha, pode ser o que você quiser, tá? Naquele lado lá. Coloquei uma resistência porque às vezes caem nas questões um resistorzinho, R. Beleza? E aqui eu coloco uma fonte de tensão alternada. É o que, professor? Uma fonte de tensão alternada, tipo a usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica, ela gera uma tensão alternada, né? Por que gera uma tensão alternada? Aquele esquema lá que você já sabe. Eu tenho a pá, e a pá, ela tem um ímã, lá, tem a turbinona, e a turbina tem as pás, né? A pá, ela tem ímã, beleza? E aquele ímã, ela se aproxima de bobinas que estão aqui, e ora se afasta. Ora se aproxima e ora se afasta. Ora se aproxima, ora se afasta. Quando se aproxima, a corrente gerada está para um lado. Quando se afasta, a corrente gerada está para o outro. Isso quer dizer que a corrente que é gerada lá em Itaipu é uma corrente alternada. Vai, volta, vai, volta. Isso quer dizer que quem gera essa corrente alternada é uma tensão alternada. Ah, professor. Então, ó, aqui eu tenho uma fonte de tensão alternada, que pode ser a turbina lá de Itaipu. No problem at all. Beleza, prof. E daí você enrola no teu núcleo de ferro, né? É. Então aqui eu tenho corrente alternada indo. Só que, cuidado com pegadinhas. Olha só, corrente vem por aqui, prof, e passa pelo núcleo de ferro? Não, corrente nenhuma passa pelo núcleo de ferro, tá? Então, o que vai acontecer? A corrente está vindo e quando corrente aparece no fio, é gerado um campo magnético ao redor do fio. Lembra disso? Aí, né? É gerado um campo magnético ao redor do fio. Qual que é a função do núcleo de ferro? Só dar um poder para esse campo. Fechou? Então o núcleo de ferro ele dá um poder para esse campo e traz ele para cá com intensidade power. Essa é a brincadeira. Então imagine, a corrente está indo nessa direção aqui. Quando a corrente está indo nessa direção, o campo que ela produz está para cima. Vamos supor, né? Pensando aqui, o campo que ela produz está para cima. Beleza, prof. Só que a corrente que é gerada lá é corrente alternada. Ela vai, ela volta. Ela vai, ela volta. Ou seja, o campo está para cima, o campo está para baixo. O campo está para cima, está para baixo. Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. E o campo magnético formado por essa corrente aqui, ele fica assim, oscilando. E se fica assim, oscilando aqui, fica oscilando aqui também. Então, aqui, neste fio, que não tem pilha, não tem bateria, não tem nada ali, né? Tem só a minha lâmpadazinha. Neste fio, aparece aqui uma tensão alternada também. É tipo assim, o campo magnético sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, igual aqui. Quando eu tenho uma variação de fluxo, que é o sobe e desce no caso, né? Quando eu tenho uma variação de fluxo na minha espira, o que eu tenho? Uma corrente elétrica induzida. Então eu consigo passar corrente elétrica daqui, que eu vou chamar de I1, para corrente elétrica para cá, que eu vou chamar de I2.
Mas aí, prof, o que vai acontecer? Vai ser a mesma corrente? Não. Aí é que está a grande sacada, aí é que está a grande jogada do esquema. Olhe para cá e não pisque agora. Para que serve um transformador, povo? Professor, eu chutaria que é para transformar alguma coisa. Ah, muito bom. Transformador, ele serve para transformar tensão. Ele transforma tensão. Professor, como assim? Assim, ó. Imagine que aqui tem uma tensão 1, que eu vou chamar de tensão primária. Porque este enrolamento primeiro aqui, a gente chama, naturalmente, é só uma palavrinha, nada demais, de enrolamento primário, tá? Então, anota aí pra mim. Enrolamento primário. Primário. E aqui vai ser enrolamento o quê? Acho que é secundário, né, prof? Isso. Enrolamento secundário. Ah, tá bom. E qual que é a função do transformador? Transformar tensão. Então ele transforma tensão. Fechou? Beleza? Tá bom, professor. Como que ele faz isso? Só pelo número de voltinhas que você dá. Isso é o mais absurdo. É só pelo número de voltinhas que você dá. Então, se aqui eu dei 4 volts e aqui eu dei 8 volts, quer dizer que a tensão que aparece aqui, ela vai ser multiplicada por 2 aqui. Nossa, velho. Se aqui apareceu 2 volts, aqui no enrolamento secundário vai aparecer 4 volts. Por quê? Porque eu dupliquei o número de volts. Se apareceu 1000 volts, lá vai aparecer 2000 volts. Se apareceu 1 milhão de volts, 2 milhões de volts. Sacou a ideia? Professor, eu posso dar mais voltas, quantas voltas eu quiser? Pode. Você pode, inclusive, multiplicar essa tensão por 1000 se quiser. Professor, aqui eu dei 1 volta e lá eu dou 1000 volts. Pois é, vai aparecer uma tensão lá 1000 vezes maior. Sacou a ideia? Beleza? Então, ó, como que eu escrevo isso matematicamente? Eu escrevo assim, ó. U do primário sobre o U do secundário. U do secundário, deixa eu colocar aqui, ó. U do secundário é igual a número de voltas no primário sobre número de voltas no secundário. Ou seja, quanto mais eu aumento o número de voltas, mais eu aumento a tensão. Sucesso? Beleza? É assim que acontece. Agora, um transformador, ele transforma a tensão. O que isso quer dizer? Ele pode duplicar, ele pode dividir a tensão por 2 se eu quiser. Então, aqui eu posso dar 10 volts, aqui 5. Daí eu diminuo a tensão, certo? Então, eu tenho esse poder de controlar a tensão. Beleza, prof. Mas aí, pensa o seguinte, embora eu transforme a tensão, eu não posso, é uma imposição na natureza, eu não posso criar energia. Então, se eu ganho de um lado, eu tenho que perder do outro. Que outro lado é esse? Na corrente. Então, o transformador de tensão, ele transforma a tensão, porém a potência deste lado tem que ser igual à potência daquele lado. A energia gerada por segundo tem que ser igual à energia gerada por segundo aqui. E eu vou escrever isso, ó. A potência no primário tem que ser igual à potência que aparece no secundário. Porque eu não consigo, não dá para gerar energia. Faz sentido? Beleza. Só que um detalhezinho. Como calculo potência mesmo? Posso calcular pelo pintinho? Piu! Posso, né? Então, ó, potência do primário vai ser igual a, se liga, no secundário, I vezes U. É o π, né? Beleza. Se isso aqui é constante, eu não posso mudar essa potência. A potência que é gerada aqui é a mesma que é gerada lá. Então não dá para mudar. Isso aqui é constante. Se o U aumentou, olha só, se o U aumentou, isso quer dizer que o I, ele vai ter que necessariamente fazer o quê? Diminuir. Ah, professor, então eu ganho de um lado, mas perco do outro. Isso a gente consegue utilizar para o nosso benefício, inclusive. Já te mostro como. Então, ó, se eu aumento o U, o I diminui, porque a potência gerada tem que ser igual. Show? Legal? Mas, daí, vem comigo aqui. Aumentei o I diminuiu, né, prof? Isso. Isso quer dizer que quanto maior o U, menor o I. São inversamente proporcionais. Não é igual isso aqui. Quanto maior o número de volts, maior a tensão. Isso é diretamente. Quanto maior o U, menor o I. Inversamente proporcional. Agora eu posso completar essa equação falando o seguinte, ó. U do primário é igual sobre U do secundário.
é igual a N do primário sobre N do secundário, que é igual ao I do secundário sobre o I do primário. E se liga, anota isso aqui pra mim e não se perde. Isso aqui é o contrário, tá? É o contrário. E qual que é a vantagem disso pra gente? A grande vantagem é, sabe o quê? É que lá em Itaipu, por exemplo, a gente gera, vou chutar um valor, 20.000 volts. A gente gera 20.000 volts. Só que eu tenho que distribuir essa energia pelas cidades. E vamos supor que tem uma cidade, meu, que está a 900 quilômetros de Itaipu, 900 km, longe pra Cauaca de Itaipu. Beleza. E eu tenho que levar a energia que é gerada em Itaipu lá para essa cidade que está a 900 km. Professor. O que a gente faz? A gente passa essa energia por um transformador, esse número de volts por um transformador, e aumenta loucamente. De 20.000, a gente aumenta para 800.000. Aumenta para 800.000 por quê? Porque daí a corrente diminui na mesma proporção. E a corrente diminui, por que isso é bom? Porque quanto menos corrente, menos perda no meio do caminho eu vou ter. Então, por isso que a gente distribui energia com alta tensão. Porque alta tensão me dá uma baixa corrente e uma baixa corrente me dá menos perda no caminho. Professor. Então quer dizer que aqueles fiozinhos lá na BR, lá no meio da estrada, tá com 800.000 volts? Está com 800.000 volts. Daí chegou próximo da cidade. Chegou próximo da cidade, você tem que dar energia para as indústrias, né? Que tem aqueles maquinários gigantes que precisam de muito mais energia. Daí passa por um transformador, faz o processo contrário. De 800.000 cai para 13.000. 13.000 leva para as indústrias. Daí lá na indústria tem uma tomadinha lá que não é 110, 220 volts, é 13.000 volts. Sacou? Que daí aqueles maquinários gigantes vai ter que usar bastante energia. Continuou. Chegou perto das indústrias, 13.000. Chegou perto da tua casa, tem outro transformador que ele vai transformar lá para 220 ou 110, dependendo da cidade que você está. Mas basicamente é isso. Então a gente usa esse transformador de tensão para a gente conseguir distribuir energia de uma forma que tenha perda mínima. Porque daí quando aumenta a tensão, diminui a corrente. Sucesso? Então, ó, esta equaçãozinha aqui, ela é muito básica para transformadores. É isso, ó. Aqui eu coloquei primário e secundário, mas pode ser o 1 sobre o 2 igual a N1 sobre N2, que é igual a I2 sobre 1. Então tá o contrário ali, certo? Já te expliquei por quê. Lembre-se que a gente não consegue criar energia, a gente só consegue transformar. Então se eu aumento a tensão, eu vou ter que diminuir a corrente, não tem jeito. Se eu diminuo a tensão, eu vou ter que aumentar a corrente, não tem jeito. Sucesso? Beleza? Tá. E daí vem uma questãozinha, questão 4 do praticando. Vamos fazer? Together. A potência nominal máxima de um transformador é 1.500 watts. Tá, deixa eu apagar aqui, para daí ficar mais tranquilovski de resolver essa parada. Então, só retificando aí o que eu falei no começo, se você tiver um núcleo de ferro em casa, você pode fazer o transformador hoje. Agora sim. Tá. Potência nominal máxima de um transformador é 1.500 watts. Sabendo que a tensão originada no secundário é 50 volts e que o número de espiras no primário e no secundário é 400 e 100. 400 no primário e 100 no secundário. Tá, determine. Letra A. A intensidade da corrente elétrica induzida no secundário quando o transformador está funcionando em condições de potência máxima. Beleza. A letra A, ele quer saber a corrente no secundário, né? Tá. Professor, ele me deu a tensão no secundário. Pois é. Se ele me deu a tensão, me deu a potência. Potência é igual nos dois, né? E quer a corrente, eu posso usar o π direto, né? P igual a I vezes U. A potência é 1.500. O I eu quero saber. E o U vale quanto, professor? Vale 50 volts. I vai ser igual a 1.500 sobre 50. Eu faço um tcheco-tcheco aqui, um tcheco-tcheco ali. Fica 150 por 5, que dá 30, né? Então o I vai ser de 30 amperes. Fechou? Tudo bem? Tá. I é igual a 30 amperes. Isso no secundário, tá? Vou até colocar aqui, ó. I no secundário, 30 amperes. Daí, o que ele quer saber na letra B? Letra B, a tensão no primário. Letra B é a tensão no primário. Tá, prof. Se eu tenho a corrente no secundário, melhor,
Se eu tenho o U no secundário e eu tenho a quantidade de espiras, eu consigo fazer a relaçãozinha, né? U do primário, U do secundário, N do primário, N do secundário. E aí, U do primário? É isso que ele quer saber. U do secundário é 50. Então, ó, U do primário sobre 50 é igual número de voltas do primário, 400. Número de voltas do secundário, 100. 100. Fica 4, passei multiplicando, U do primário, então vai ser 4 vezes 50, 200 volts. Sucesso? Beleza? Letra B já era, tá feito. E letra C, a intensidade da corrente elétrica no primário. E daí você pode escolher o que fazer, nada demais. A intensidade da corrente elétrica no primário, você pode fazer pelo π ou você pode fazer pela relação. Pelo π, vamos fazer pelo π, né? Aqui, ó. O P é 1500, lembrando, a potência é igual nos dois. A corrente elétrica eu quero saber. E o U do primário vale 200. 200. Fica 15 sobre 2. E é igual a 7,5 amperes. Note que quando tiver maior tensão, tem menor corrente. Quando tiver menor tensão, tem maior corrente. Aí, ó, tá tudo provadinho, tudo certinho. E isso é a física dos transformadores. Show! Top das galáxias. E tá aí. Tá dominado? Tranquilo? Valeu, povo! Professor André Asca por aqui. Até a próxima. Tchau!